Bom, gente, vamos aqui para a nossa terceira aula. Vou dar sequência aqui ao projeto que a gente fez na aula anterior. Então, a gente tinha que pedir para o cara digitar o nome. Ele iria preencher essa caixa de texto, que é o JText Field, lembrando de renomear aqui por essa aba. Tem outros caminhos para renomear também. Mas lembrando, para renomear, vamos usar essa aba e costumar fazer os botões, os objetinhos aqui, com nomes mais interessantes. Então, lembrando, eu venho aqui com o botão da direita, tenho que encontrar aqui o refactor, que eu não estou achando aqui o refactor, então eu vou vir aqui, vamos de novo. Não tá. Então vamos vir pelo outro caminho, que são as propriedades. Tá? Clicando nas propriedades, você vem aqui em Code, ó. Tem o nome do botão, JButton OK. Caso você colocar algum outro botão, é bom sempre saber qual que é o botão de OK, qual que é o botão de cancel, para evitar algum problema. Então vamos lá. O que a gente tinha feito? A pessoa clicava no botão, vocês viram que eu dei um clique duplo no botão, ele já me joga direto aqui no comando onde eu tenho que programar esse botão. O que eu estava fazendo? Eu verificava se o campo de texto do primeiro texto, o nome, for vazio, ou o campo de texto do segundo nome, do sobrenome, né, for vazio. Se um dos dois for vazio, o usuário vai preencher, vai receber uma mensagem de erro pelo JOptionPane e vai preencher, vai ter a chance de preencher de novo. Só que além disso, ó, caso contrário, ele vem e fala bem-vindo, mostra o texto que está na tela e mostra isso numa JOptionPane. Só que além disso, eu quero começar a gravar, pelo menos por enquanto na memória, depois a gente já vai gravar isso num arquivo, tá? Mas por enquanto, na memória, eu quero gravar todos os cadastros feitos, tá? Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é um arquivão completo. O nome do arquivo é nome, sobrenome, form. Olha aqui, ó, nome, sobrenome, form. E o Java chama isso de classe, tá? Ainda nessa aula eu vou explicar o que é classe, o que é objeto, tá? Que a gente vai precisar começar a ter noção desses conceitos de agora em diante. Então, ó, o Java vem aqui, ele cria para você, ó, cliquei na chave. Olha onde que essa chave vai fechar. Ó, desce aqui, ó, no final. Ou seja, todo o seu código vai acabar ficando dentro desse nome e sobrenome. Tem como fazer diferente disso? Tem outras maneiras? Tem outras coisas? Tem. Mas vamos focar no básico aqui, no clássico, para a gente entender o básico do Java. Tá? As exceções, as coisas a mais, as coisas novas, vai por conta de cada um, pegar livro, pegar videoaulas mais completas e focar. Quem realmente tiver interesse, a disciplina não vai cobrar isso de vocês. Então, o que eu preciso fazer para armazenar uma lista de nomes e sobrenomes na minha memória do meu computador? Eu preciso criar um vetor, tá? Vamos armazenar só o nome, esquece o sobrenome, tá? Por enquanto. Como que eu criava vetor lá na linguagem C? Eu ia lá, colocava, é um vetor de inteiro. Opa, fechar isso aqui. É um vetor de inteiro? Então ia lá int, chamava de v, talvez, por exemplo, colocava lá 10 posições, né? Era o esqueminha que a gente usava para criar um vetor. Depois a gente fazia um for que preenchia isso. Aqui em Java a gente tem coisas prontas, tá? Que são classes prontas, que depois na segunda parte dessa aula eu vou mostrar. Eu vou utilizar uma para vocês entenderem como que usa isso na prática, como que isso que acontece na prática, porque depois eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem na teoria. Então, ó, array list. Vou criar uma array list, ou melhor, para vocês associarem mais fácil, eu vou criar um vector. Vector, vou chamar de v igual a new vector. Depois eu vou explicar certinho o que é esse new, para que serve isso. Ele chiou, cliquei na frente, Ctrl espaço. Ele já vem e insere esse import, que é como se fosse um include lá na linguagem C, para a gente usar bibliotecas. Lembra? Fizemos a mesma coisa no JOptionPane, que está aqui. Aí ele para de dar erro. Aqui ele colocou essa opção, eu vou desconsiderar. Tá? Futuramente a gente pode até ver o que significa aquilo ali.
tá? Mas por enquanto não. Vamos ver o que é o warning que ele está dando. Tá, Alt Enter para mostrar as outras opções. Quando ele fala que isso daqui está obsoleto, sinal que tem alguma coisa melhor, tá? Para usar mais nova. Vamos ver. Ele está falando para inicializar o construtor daquela outra forma, tá? De uma forma um pouco mais interessante. Eu vou ensinar dessa forma mesmo, que eu acho que é mais fácil para todo mundo entender por enquanto. Então vamos lá. Criei o vetor. Então, logo que a classe é criada, ou seja, logo que aquela janelinha é criada pelo Java, ele vai passar por aqui e ele vai criar esse vetor na memória. Preciso falar o tamanho? Essa já é uma vantagem daquele vetor comunzão da linguagem C. Não precisa falar o tamanho. Ele automaticamente vai aumentando ou diminuindo o tamanho conforme a necessidade. Aí o que eu faço? Aqui no ponto onde deu certo, dentro do else, eu venho aqui, pego esse vetor V, coloco um ponto na frente, ele me oferece um monte de opções, tá? A minha é adicionar. Adicionar o que? Eu não quero o campo de texto nome, quero o campo de texto nome. Pronto, ó. Agora eu tenho já um vetor com tudo adicionado, certo? Então toda vez que ele apertar OK, ele vai adicionar um vetor. Toda vez que ele aperta OK, ele não executa isso tudo aqui. Então ele vai adicionar um vetor. Só um detalhe, se eu colocasse a criação do vetor, em vez de colocar aqui dentro, o que iria acontecer? Toda vez que a pessoa apertasse o botão, ele iria vir aqui e criar de novo o vetor. Ou seja, o vetor sempre ia ficar vazio, só com a última coisa inserida, ou seja, só com esse último elemento inserido. Por isso que tem que criar num ponto do código que é acessível a todos os comandos, vamos chamar isso aqui de comandos por enquanto, e é criado uma vez só, ou seja, só na hora que a janelinha bate esse vetor é criado, tá certo? Para a gente ir vendo a evolução do vetor, eu vou simplesmente colocar um system.out aqui, .println, e vou colocar V aqui, certo? Automaticamente ele já sabe imprimir a lista inteira no Java. Eu vou colocar fora aqui, por quê? Porque quando der algum erro na hora de inserir, eu quero perceber que o vetor não foi modificado, tá? Então aqui, ó, se você olhar aqui, você não precisa daquele for, daquele monte de coisa que a gente fazia em Java. Ele já tem um esqueminha que ele faz isso automático, tá certo? Então vamos rodar aqui e ver o que vai acontecer. Executar. Vamos lá. Quanto tempo de vídeo que a gente tem? 8 minutos. Vamos terminar essa parte de executar e depois eu vou explicar os conceitos envolvidos por isso na parte 2 da aula. Vamos ver se nesses 2 minutos dá tempo dele abrir, né? Porque meu computador tá... Vamos lá então, digite o nome, Eduardo. Vou pôr OK. Ele deu o erro. O usuário deve preencher o nome e sobrenome. Olha aqui o vetor vaziozinho, ó, que ele imprimiu. Tá vendo? E reparem, foi logo depois que eu apertei o OK no JOption Pane. Ele fica parado aqui, ó, nessa linha, esperando você apertar OK. Aí depois ele adiciona no vetor e depois ele imprime, certo? Agora vamos colocar o nome e o sobrenome. Mocim. OK. Bem-vindo, Eduardo Mocim. Olha lá, ó, já adicionou um elemento. Vamos adicionar outro. André. Vou deixar o sobrenome igual só para não ter problema. Olha lá, ó, Eduardo André já. Carlos. Então ele já tem um esquema todo simples, todo rápido de se fazer, tá? Você poderia usar aqui também, em vez de vector, você poderia usar isso aqui, ó, array, que array é uma lista, tá? Array list é uma sequência. Se você ler a documentação do Java, a diferença entre vetor e array, a forma de utilização é muito parecida, tá? Não tem muita diferença. Então, tanto um quanto o outro, só que o array o pessoal fala que ele é um pouco mais simples, ele tem menos coisas, então isso acaba deixando talvez um pouco mais rápido. O vetor já é algo um pouco mais completo e muitas vezes a gente não precisa de tudo o que o vetor oferece. Tá certo? Já vamos para a outra metade que eu vou explicar os conceitos de tudo isso para vocês conseguirem acompanhar de agora em diante. As aulas, os termos e etc.